All right, so we're live. Então, a proposta dessa live, desse horário, na verdade, de sexta-feira, meio-dia, vai ser de ter um espaço para contar experiências e compartilhar sobre experiências de intercâmbio, principalmente. Então, se você tiver interesse, ou se você conhecer alguém que tem interesse em fazer intercâmbio, que gosta do assunto, a proposta é fazer toda sexta-feira, meio-dia, esse bate-papo sobre intercâmbio. E hoje eu vou começar só eu mesmo, falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre o meu processo de intercâmbio, como que foi. Hoje eu vou falar sobre como que eu cheguei à conclusão que eu queria fazer intercâmbio, sobre o processo das provas, sobre o visto, a entrevista, a documentação, falar também um pouco sobre a viagem em si, como que foi, e sobre algumas experiências que eu tive de quando eu cheguei lá, da viagem do lugar que eu estava até na faculdade. Então a primeira coisa é que eu nunca tinha pensado em fazer intercâmbio. Não era uma coisa que eu pensava em fazer assim, eu não tinha um sonho de fazer intercâmbio, só que eu sempre gostei muito de futebol. Então, quando eu era criança, adolescente, o sonho de ser um atleta profissional sempre foi assim, a principal coisa para mim quando se pensa em profissão, né? Então, na verdade, o futebol foi o combustível que me proporcionou, que me deu gás assim, para eu continuar estudando e para eu dedicar a ponto de eu conseguir realmente aprender a falar inglês para continuar jogando futebol. Então, não aprendi inglês e usei o futebol. Na verdade, eu aprendi inglês. Uma das minhas principais ferramentas e combustível foi o futebol para aprender inglês. E no processo de intercâmbio, existem várias etapas que você tem que passar para você conseguir chegar até a faculdade, conseguir realmente chegar ao objetivo, chegar ao destino do intercâmbio. E alguns desses processos são provas mesmo, formais, são chamadas de provas de proficiência, que é uma prova para saber quanto inglês você sabe, para ver se você é capaz ou não de fazer o intercâmbio. Então, dentro disso, eu tive meu primeiro grande desafio, que foi a questão da prova mesmo. Como eu estava estudando inglês e eu ainda não tinha alcançado um nível de proficiência muito alto, nível de fluência muito alto, então a prova foi bem desafiadora. Eu lembro que eu comecei a estudar muito, se eu não me engano, em abril de 2014, maio mais ou menos, e apareceu uma oportunidade de ir no final do ano, de dezembro para janeiro. Na verdade, começo do ano, né, em janeiro. E eu lembro que a minha professora na época, inclusive ela é minha prima, ela me falou que tinha surgido essa possibilidade e que eu poderia tentar fazer a prova antes. Se eu conseguisse fazer antes, talvez eu até conseguisse ir para o intercâmbio antes. E pensando sobre alguma coisa que você quer muito fazer, você sempre fica com aquela ansiedade, né? Então, pensando que eu estava, se eu não me engano, isso foi em outubro. Então, se eu passasse na prova em outubro, existia uma possibilidade muito grande de eu conseguir ir para o intercâmbio em janeiro. E pensando na ansiedade de esperar 8 meses, 10 meses depois para ir para o intercâmbio, ou conseguir ir mais cedo. Então, aí eu tive minha primeira decepção dentro do processo, que foi essa prova que eu fiz se eu não me engano, foi em outubro mesmo. Vamos supor que o mínimo na prova era, vamos supor, 60. Eu tirei 47, se eu não me engano. E aí eu não consegui ir nessa primeira oportunidade real que eu teria em janeiro. E, assim, para mim foi frustrante, porque eu estava estudando cerca de 3, 4 horas por dia, de abril até outubro. E a prova, ela não só vê se você sabe se comunicar em inglês. É como se fosse uma prova de tirar carteira. Talvez você nem sabe dirigir tão bem, mas se você conseguir fazer a prova bem, você passa. E é mais ou menos o mesmo cenário.
Talvez você não é uma pessoa espetacular em inglês, mas se você souber fazer a prova, você pode ter um resultado bom e conseguir o seu objetivo. E o meu estudo durante esse tempo era realmente para a prova. Então eu estava bem focado em aprender a fazer a prova. Queria também, claro, conseguir melhorar e desenvolver no inglês, mas meu grande objetivo era tirar a carteira ali naquele dia, era passar na prova. Então em outubro eu não consegui, tirei, se eu não me engano, foi 46, 47 na prova, e eu não tinha possibilidade de ir mais em janeiro. Então o meu processo ele continuaria para a viagem em agosto. E aí eu continuei estudando, então de outubro, quando eu fiz a prova, eu tinha começado em maio mais ou menos, eu estudei de outubro até março para fazer a prova de novo. E aí eu fiz a prova de novo e não passei outra vez. E aí eu fiquei frustrado de novo, fiquei tristão. Porque tem a questão do tempo que você investe, dedicação, e também tem a questão financeira, que essas provas, como elas são provas internacionais, o valor delas é em dólar. Se fosse hoje, né, com o preço da prova, eu tinha comprado um apartamento, mas como o dólar não estava tão alto, então a prova não estava tão cara. Mas mesmo assim, teve essa questão da decepção financeira e da decepção do esforço que eu tinha colocado até aquele momento e não passei. E aí a minha terceira prova, eu marquei ela para maio. Uma foi em março e a outra eu marquei para maio. Se eu não me engano, foi dia 6 de maio que eu fiz a prova, um sábado. Eu fiz a prova nesse dia, 6 de maio, a prova era de manhã. Na época eu trabalhava no shopping, então toda vez que eu tinha que fazer a prova, eu tinha que pedir liberação para chegar mais tarde, era mó chatice. E aí eu fiz aquele processo de novo, de explicar que eu teria a prova pela terceira vez. E eu fiz a prova nesse dia, e eu lembro que depois da prova eu fui para o trabalho, e quando eu estava lá no meu horário de almoço, eu olhei o meu celular e tinha um e-mail da agência que eu fui para o intercâmbio na época, falando que tinha chegado a primeira proposta oficial assim, de uma faculdade para eu ir. E eu tinha feito a prova dia 6, eles tinham me enviado o e-mail dia 5, mas eu vi ele só no dia 6 também. E por questão de tempo, a prova leva um tempo para processar lá e para você conseguir ter o resultado dela. E além dessa questão do tempo, a prova ela não acontece sempre. A prova acontece algumas vezes por ano. Então, se eu não tivesse passado naquela prova naquele dia, a proposta de intercâmbio que eu tinha recebido, ela ia por água abaixo, se eu não tivesse passado na prova. Ou seja, eu já tinha feito a prova e eu tinha proposta. E eu tive que esperar, se não me engano, 1 ou 2 semanas para ter o resultado e saber se eu teria passado ou não. E aí eu fiquei algumas semanas ali, alguns dias, né, de tensão, sem saber se eu tinha passado na prova ou não. E o mínimo da prova era 61 para ter essa aceitação na faculdade que eu fui. Dependendo da faculdade, o mínimo para aceitação vai ser 80, 90. Se for um programa de mestrado, doutorado, a nota que eles pedem é ainda maior. Tem faculdade que vai pedir 100, então é bem complicado. E aí eu fiz essa prova, esperei esse tempo, e eu lembro que o mínimo era 61. No dia que eu peguei o resultado, eu tinha tirado 60 na prova. Então eu tirei 1 ponto abaixo do mínimo. E é claro que eu achei que eu não tinha passado, né? Aí eu enviei um e-mail para a agência, para a faculdade na época, falando a nota que eu tinha tirado na prova. E aí, por uma questão de aceitação, eles têm um mínimo lá que eles conseguem aceitar, eles relevaram esse 1 ponto e me aceitaram. Ou seja, foi na trave, quase que eu não consigo ir, e eu não teria tempo de fazer a prova de novo. Então seria bem frustrante, né? Eu teria estudado de maio até agosto para fazer a prova, para ter a viagem, né? Então praticamente foi de um maio até outro, 12 meses de estudo, e poderia chegar no final desse processo e não conseguir agarrar aquela oportunidade de intercâmbio. Mas deu certo. Então a primeira parte, que era conseguir passar na prova de proficiência e ser aceito por meio do futebol, né? Eles gostaram do nível de futebol que eu tinha e eles me chamaram pelo futebol e eu consegui passar na prova. E aí chegou a terceira parte, que é a parte da documentação. Documentação é complexa, né? Em qualquer coisa. Se você for fazer
sei lá, declaração de imposto de renda, é complexo. Qualquer documentação que você for mexer é um processo meio, assim, complexo para se fazer. E aí tem um documento que chama F1. O F1 é o documento para estudante, é o nome do visto. Lá na categoria dos vistos tem B1, M1, J1, F1 e o meu era F1. Então a faculdade me enviou um documento desse, falando que eu tinha sido aceito, com todas as informações da faculdade, tudo certinho. E eu tinha agendado o visto. E eu não tinha muito tempo, né? Porque isso já era junho, se eu não me engano, depois que eu peguei o resultado da prova. E aí eu tinha junho e julho para conseguir organizar os finalmente ali. E aí eu lembro que eu peguei esse documento da faculdade. Mentira, marquei a entrevista do visto e o documento da faculdade não tinha chegado. E tudo que você vai mexer com documentação, o ideal é você ter o original. E eu fui para a entrevista do visto com uma cópia. Então eu fui para a entrevista do visto na primeira vez, sem passando um carro de som, deve atrapalhar bastante. Eu moro num lugar bem barulhento, então não tem jeito. Mas enfim, eu fui para essa entrevista sem o documento original, e eu lembro que até o pessoal da agência na época falou, acho que não vai dar certo não, hein? Cuidado. Porque é importante você ter o documento real que você vai comprovando que você vai para a faculdade com todas as informações. E eu fui para essa entrevista, a pessoa que me atendeu lá, né, no consulado, para quem nunca foi no consulado, só explicando também como que é. Eu pensava que você chegava no consulado, tinha tipo uma sala, a pessoa ia te receber, conversar, mas não é nada disso. É como se fosse um guichê de lotérica. Você chega e tem todo um procedimento, você não pode entrar com celular, não tem um aqui em BH, né? Então você tem que ir ou para o Rio, ou para São Paulo, ou para Fortaleza, ou para Brasília, e tem algum outro lugar que eu esqueci agora, no Brasil. Então você tem que viajar, você não pode entrar com celular, você não pode entrar com bolsa, e lá é um guichê, parecendo uma lotérica. Aí eu fui lá nesse guichê, a pessoa foi gentil, pegou os documentos da faculdade, fez algumas perguntas em português, fez algumas perguntas em inglês, e eu passei na entrevista. Um grande segredo, inclusive, para a entrevista de qualquer coisa que você for fazer, principalmente de visto, é falar a verdade. Porque se você falar a verdade, você não cai em contradição. E eles pegam uma pessoa na contradição normalmente. Então, tem até uma frase muito legal que os amigos nossos usaram durante uma campanha aqui na nossa cidade, que é: a verdade não confunde ninguém. E isso aplica para tudo, inclusive para a entrevista do visto. O dia que você for fazer, fala a verdade, vai te ajudar muito. E aí eu fiz a entrevista, passei, e quando você passa, eles seguram o seu passaporte. Então, se você passar na entrevista, você volta sem o seu passaporte. Se você não passar, você volta com o seu passaporte e eles colocam um adesivo lá falando que você foi negado. Então, eu passei, o meu passaporte ficou lá e eles te enviam por correio. E aí chegou uma outra tensão, porque eu tinha algum tempo para viagem. Minha viagem era dia 7 de agosto e eu tinha feito a entrevista dia 27 de julho, se eu não me engano. Então eu tinha poucos dias para conseguir pegar esse documento, pegar o meu passaporte para viajar. E aí até essa data o documento da faculdade já tinha chegado, então só faltava o meu passaporte. E eu lembro que todo dia eu olhava a questão com aquele tracking number para ver onde que estava o passaporte, que dia que ia chegar. E, se eu não me engano, faltando uns 5 dias mais ou menos, 4 dias que o meu passaporte chegou, então foi bem tenso essa ansiedade de saber se ia chegar a tempo ou não. Se não fosse chegar a tempo, eu ia ter que remarcar a viagem, ia ter toda uma complicação com relação a isso. Então essa primeira parte, ela completou, dá para contar aqui pelo menos umas 5 frustrações e momentos de tensão durante o processo. Então se você quer fazer intercâmbio, saiba que você vai ter momentos de tensão, momentos de ansiedade, momentos que você não sabe se as coisas vão dar certo ou não. Parece que vai dar tudo errado, é normal acontecer isso, mas se você quer realmente, você tem que continuar, mesmo se você tiver se você tiver decepções, né? Igual foi o meu caso, eu tive algumas e ainda assim deu certo. E aí no dia da viagem em si, foi dia 7 de agosto de 2015,
Primeira coisa foi o voo em si, né? A questão do voo internacional é diferente do voo doméstico. Então tem um monte de protocolo, um monte de coisa que é diferente. E eu lembro que foi a minha primeira vez em um ambiente que era tudo em inglês. Então, embora o voo fosse Brasil, Estados Unidos, a companhia era americana, então o ambiente ali dentro do avião é como se eu já estivesse num lugar que fosse 100% em inglês. E aí foi legal porque eu pedi história muito legal, pedi um chá. Então eu pedi um tea. Chá em inglês se fala tea. A escrita é assim, olha. Se eu consigo pegar um papel aqui. E vai ficar espelhado, mas ficou bem ruim. Pedi a Camila para fazer um vídeo depois falando como é que fala chá. Então a escrita de chá é assim, mas a pronúncia é tea. Então eu pedi um tea, um chá, e eles me deram um chá, e o chá era sem açúcar. Porque chá é sem açúcar, né, normalmente. Não estou contando piada, não, é uma história. Aí eu pedi o chá, e quando o chá chegou, ele era sem açúcar, e a única coisa que tinha de sachê era um pacotinho partido no meio, com um S e um P. Açúcar em inglês é sugar, sugar. E eu pensei, o S é de sugar. Mas na verdade o S ele era de sal, que também é com S, que é salt. Então eu peguei e coloquei um sugar, que eu achei que era sugar e era salt, no meu chá e ficou ruim demais da conta. Então já foi meu primeiro vacilo internacional. Eu não consegui tomar o chá e eu devolvi o chá lá para atendente de bordo e ela levou o chá sem eu tomar. Então esse aí já foi meu primeiro vacilo. Quando chega na imigração, o voo foi direto para Miami e em Miami você passa na imigração. Para quem nunca passou na imigração, tem uma fila gigantesca. A fila ela pega e vai assim, ó. Parece que ela é infinita. Porque como são muitos aviões chegando ao mesmo tempo e avião tem muita gente, essa fila fica enorme, fica um filaço. E aí eu fiquei nessa fila esperando um tempão, e aí cheio de bandeira dos Estados Unidos e tudo, são muito patriotas realmente. E quando eu cheguei no guichê para entrar no país, eles pediram um documento da faculdade. Aí eu peguei lá o documento que eu tinha, entreguei, que eles tinham me enviado uma folha, que era o F1, documento da faculdade que eu mencionei. Então a pessoa que estava no guichê pegou esse documento e me fez algumas perguntas sobre o motivo que eu estava indo, olhou o passaporte, fez todo o protocolo, e aí ela me perguntou assim, olha, cadê as outras 2 páginas? Aí eu fiz igual o Chaves na hora, eu travei, eu falei, só tem essa página. Ela falou, não, você precisa de 3 páginas do documento. Na primeira página tinha escrito assim, 1/3, tipo 1 de 3. E a faculdade só me enviou a página 1. E aí foi um outro momento de tensão, né? Eu pensei, daqui mesmo eles já me colocam no avião e me mandam de volta para casa direto. Não vou nem chegar lá e já vou ser devolvido para casa. E outra coisa também que foi um pouco difícil é que em Miami, na Flórida em geral, parece que você está num país que fala espanhol. Então, na imigração, eles estavam falando espanhol comigo e eu não estava entendendo nada, porque fala muito rápido, né? Eu estava tentando, que eu não sabia falar espanhol, mas porque eu era brasileiro, estava tentando falar espanhol comigo, e aí eu respondi em inglês, e a pessoa me perguntando cadê as outras 2 páginas. Aí ela foi, chamou alguém lá, tipo um gerente da imigração, ele olhou assim, eu vi ele olhando o papel de longe, ele olhou e só falou alguma coisa com ela que eu não sei o que era, porque eu estava longe, mas aí foi tranquilo. Então essa pessoa me permitiu entrar no país com a página 1 de 3. Se isso é normal, eu não sei. Mas o F1 tem 3 páginas e a faculdade me enviou a primeira, então por isso que eles estavam pedindo as 3, mas foi tranquilo. A pessoa deixou eu entrar, não sei se foi gentileza, se foi milagre, se é assim mesmo, não sei o motivo não. E aí eu consegui entrar e de lá eu fiz uma escala, lá na verdade Miami era uma escala, para Nova York. Tem algumas pessoas da minha família que moram lá, então eu fui para a casa de uma tia minha. E aí foi muito legal que quando eu cheguei na cidade lá, o meu primo me buscou no aeroporto,
E aí quando você sai assim na cidade, a primeira vez que eu tinha ido lá, parece que você está no cenário do Homem-Aranha. É claro, porque o Homem-Aranha é filmado lá e tudo, mas é muito legal que assim, é exatamente igualzinho no Homem-Aranha. E eu achei muito, muito legal essa experiência cultural de um lugar por esse monte de motivo que eu pergunto para ele. Tá bom. A Camila falou aqui que por esse monte de motivo de coisa que deu errado e depois deu certo, que ela pergunta se eu sou favorito de Deus. Não sou não. Todo mundo é favorito de Deus, inclusive você. Então cheguei, o cenário, a cidade, tudo diferente. Foi uma experiência muito legal esse primeiro contato de ir e ver como é o lugar, de estar num lugar novo, né? Essa experiência de estar em um lugar novo, eu acho que é uma coisa transformadora. Eu acho que um dos fatores que o intercâmbio é tão legal é porque ele consegue ampliar seus horizontes. Você consegue ver coisas de jeito diferente, porque você viu coisas de um jeito diferente. Então, as experiências de ver coisas de uma outra perspectiva, de ver uma cidade diferente, de ver uma cultura diferente, de ver coisas funcionando de um jeito diferente, abre a sua possibilidade para saber que coisas podem funcionar de um jeito diferente. E aí eu cheguei em Nova York, parecia o Homem-Aranha, fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Eu acho que eu fiquei lá uns 2 dias só. Fui dia 8, cheguei lá dia 8 de manhã, e eu acho que eu fui dia 10 ou dia 11 para a faculdade. Então a faculdade que eu fui era na Carolina do Norte. Para quem não manja muito de geografia, que eu também não sabia onde que era, nos Estados Unidos a gente conhece muito Nova York e Miami, né? Então aqui em cima tem Nova York, aqui embaixo tem Miami, Carolina do Norte fica no meio. Então esse meio aqui dá umas 10 horas de carro e umas 12 horas de carro. Então é bem no meio mesmo, assim. Se você quiser ir de Nova York para Miami, por exemplo, de carro, deve demorar umas 24 horas. Então um meio aqui é a Carolina do Norte. E aí eu tinha que sair de Nova York e ir para a Carolina do Norte. E antes da viagem, eu pesquisei como que eu ia, né? Estava olhando qual que era a melhor forma de eu ir, lembrando que eu cheguei lá acho que eu cheguei lá com uns $200, não tinha praticamente dinheiro nenhum. Hoje seria muito dinheiro, mas na época devia ser uns R$600, mais ou menos. Então eu viajei quase sem dinheiro e eu estava tentando economizar nessa trajetória de Nova York para Carolina do Norte. E eu pesquisei ônibus, trem, avião e só, né? Porque os outros não dava para ir, não. Os outros que eu falo é qualquer outro meio que não seja esses 3 para fazer uma viagem dessa distância não seria viável. E na pesquisa que eu fiz, o avião era quase o mesmo preço do trem. E os ônibus era uma diferença pouca também. Era, por exemplo, o ônibus era $100, o avião era 150 e o trem era 120, alguma coisa assim. E aí pesquisando, eu achei um ônibus que custava $35. Falei, achei meu transporte, foi nesse ônibus. E eu falei com a minha tia e ela quis ir comigo para me acompanhar e garantir que eu ia chegar lá são e salvo, para ver se o lugar realmente era seguro. Ela foi comigo até o lugar para garantir que eu estava chegando num lugar seguro, num lugar tranquilo. E aí eu falei com ela desse ônibus, ela falou, beleza, se você quiser ir nesse ônibus, a gente pode ir nele. E aí eu descobri que esse ônibus ficava numa área de Nova York que chama Chinatown. Chinatown é como se fosse um complexo da China dentro de Nova York. Então você chega lá, tem chinês pra caramba, pra todo lado, produto barato. Eu não andei muito lá não, mas deve ter produto falsificado, deve ser tipo alguns lugares que tem produtos da China, né? Tipo Oiapoque. Mas dizem que lá tem muitos produtos baratos e tudo. E aí eu descobri que esse ônibus que eu tinha achado era um ônibus desse lugar, de Chinatown. E as pessoas que organizavam essas viagens eram da China. Então, uma coisa muito engraçada que eles falavam toda hora nesse lugar lá
o jeito que eles falavam táxi, eu lembro, e foi mais engraçado assim que eu guardei. Então a gente fala táxi, em inglês seria taxi, bem parecido, e eles falam taxi. Então você descia do ônibus e ficava todo mundo assim, ó, taxi, 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 oferecendo um táxi para você ir para o seu destino, né, dentro da cidade. Então era um lugar bem estranho, na verdade. Era um lugar assim, esquisitão. E aí minha tia ficou meio assim, não, que lugar esquisito. Ela mesmo não sabia qual que era o tipo de transporte. E a gente foi. Parecia que a gente estava viajando no 002, uma viagem de 10 horas. Então você pode imaginar que não foi uma viagem nada confortável, não foi uma viagem divertida, foi uma viagem funcional, econômica, barata. Então, se você quiser fazer uma viagem segura, legal, não vai nesse ônibus de $35 do Chinatown, porque ele não é assim. Mas se você tiver igual eu estava naquele dia lá, sem dinheiro e precisava de chegar de um lugar até o outro, ele vai te levar lá. Então isso é muito importante. Uma dica, se você for fazer uma viagem estranha igual essa que eu fiz, tem um telefone com internet. O meu ainda não tinha, porque eu não tinha arrumado um chip. Então eu não conseguia saber aonde que eu estava, qual que era o lugar certinho, quanto tempo que faltava. Então toda hora eu ficava perguntando qual cidade que era, onde que a gente estava. E a gente estava indo de Chinatown para Greensboro, que é uma cidade na Carolina do Norte, próximo de onde eu estudei. Eu estudei numa cidade que chama High Point, e é como se fosse assim, Belo Horizonte era Greensboro, Contagem era a High Point e Betim era Winston, esse é o nome da cidade. Então, como se fosse um complexo de cidades, e a gente estava indo para Chinatown, para Greensboro. E era engraçado que eles falavam Greensboro, que era o nome da cidade que a gente estava aí. E aí, chegando nesse trajeto aí, a gente viajou durante a noite, então foi a noite inteira viajando, num lugar que eu não conhecia, num ônibus estranho, com um monte de gente que eu não conhecia. E aí, quando a gente chegou na cidade, o ônibus parou como se fosse um estacionamento assim, de uma rede de restaurantes. E aí, eu e minha tia, nós descemos e a gente estava ali, assim, no meio do nada, num lugar diferente. E aí eu olhei lá no lugar onde a gente chegou, tinha alguns táxis, e a gente pediu um táxi do lugar que a gente chegou até a faculdade. Então não era muito longe, devia ser uns 15, 20 minutos. E aí quando a gente chegou na faculdade, de manhã, não tinha ninguém lá. Tava só o campus assim, com as portas todas fechadas. Eu acho que provavelmente eu esqueci de avisar, né, o horário que eu ia chegar. E aí eu e minha tia, nós chegamos lá e ficamos lá esperando um tempão. Depois eu vou até ver se eu acho alguma foto desse dia que a gente chegou lá. Eu vou postar nos stories. Mas aí a gente chegou e não tinha ninguém lá e a gente esperou até um horário de abrir. Acho que a gente chegou umas 6 da manhã, 7 da manhã e devia abrir umas 8, 8 e meia. Aí quando chegou alguém, a gente foi fazer o processo Eles foram fazer um processo de receber a gente lá na faculdade. Minha tia ajudou demais nessa hora aí para comunicar, para explicar, para meio que se responsabilizar por mim durante aquela conversa inicial ali. E aí eles nos levaram para um apartamento, que foi o meu apartamento durante 2 anos, foi onde eu morei, de 2015 a 2017. E aí eles nos levaram lá para esse apartamento, que era o campus era bem pequeno, na verdade, da faculdade. É um campus com, sei lá, vamos supor que tinha 20 mil metros de área, com um prédio principal, onde tinham as salas de aulas, escritórios, sala de reunião, que tinha tudo que é sala. E nesse campus tinham 1, 2, 3, 4, se não me engano, 5 casas e um prédio. Nesse prédio tinham 6 apartamentos embaixo, 6 apartamentos em cima, e o meu apartamento ficou sendo o primeiro apartamento de baixo. E esse foi o apartamento que eu e minha tia ficamos no primeiro dia. Ela foi lá me levar, só que como estava nesse processo de adaptação, ela ficou lá comigo um dia para me ajudar a organizar e garantir que eu estava seguro ali.
E aí nós colocamos as coisas lá no apartamento e voltamos para o campus, para o escritório, para organizar a questão de documentação, fazer o processo ali formal de recepção na faculdade. E aí esse foi o primeiro contato que eu tive ali dentro da faculdade. Minha tia foi embora para casa dela e eu fiquei lá no campus, não conhecia ninguém me conhecia, e eu estava ali naquele lugar novo, totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas também. E aí nesse primeiro dia, quando minha tia estava lá comigo ainda, o técnico do time de futebol veio no apartamento, foi lá me conhecer pra gente conversar, e ele é inglês. Então ele é da Inglaterra, não sei de que cidade da Inglaterra que ele é, mas ele mora nos Estados Unidos há muitos anos. E aí foi legal, a gente conversou, e foi o primeiro contato que eu tive em um lugar totalmente, como é que fala? Americano, assim, que eu tive que me virar em inglês, aí foi bem legal. Até a minha tia, ela não sabia do meu processo de aprendizagem em inglês. Ela ficou bem feliz quando ela viu que eu ia sobreviver, pelo menos. E aí o técnico me pegou e me levou na casa dos caras do time de futebol. Tinha uma casa lá que os principais do time de futebol moravam, que era o capitão do time, uns carinhos lá. Aí eu fui lá, conversei com eles um pouquinho, era no campus também. Depois eu voltei e esse foi o primeiro contato que eu tive com os meus colegas de time. Foi bem tranquilo, assim, uma coisa bem superficial. E aí no outro dia a gente fez como se fosse a gente chama aqui de uma peladinha, né? Seria um pick-up soccer, que é um joguinho de futebol, sem ser treino mesmo, era só o pessoal do time. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato de futebol jogando com eles. Querendo ou não, a nossa cultura, ela incentiva muito o futebol e ela te dá muito espaço para jogar futebol. Então, como eu tive, né, durante a infância e adolescência, um nível de prática muito alto e uma familiaridade muito alta com o futebol, o nível de futebol que eu tinha na época, que não é o mesmo que eu tenho hoje, e o nível deles, era bem diferente. Eu lembro que foi legal pra caramba, deu pra... Assim, tinha uma diferença entre a questão de nível de futebol, e o esporte tem muito disso, né? Quando você está no mesmo esporte que o outro, isso gera uma conexão, assim, fora do normal. Então, o intercâmbio esportivo tem essa vantagem, porque você consegue se conectar muito bem com as pessoas, principalmente se você se destacar dentro do que você faz. E esse foi uma vantagem que eu tive por meio do futebol. Aí, porque eu destaquei jogando com o pessoal, alguns vieram conversar comigo, e aí a gente começou a ter essa amizade. E nesse dia eu conheci um dos caras que foi um dos meus melhores amigos lá na faculdade, e até hoje ele é um amigão que eu tenho. E ele até ia vir para o Brasil esse final de semana, ele ia ficar aqui 2 semanas, só que por causa da situação do coronavírus e tudo, ele acabou remarcando. Mas depois desse dia, assim que acabou o jogo, ele veio conversar comigo, a gente trocou ideia, e ele perguntou se eu estava morando no apartamento sozinho. Ele estava morando em outro apartamento com os caras que não eram do time de futebol, era o pessoal que estava na faculdade fazendo outros cursos, né, que não tinha nada a ver com futebol. E normalmente, como eu falei, o esporte aproxima. Então ele queria mudar para o mesmo apartamento que eu estava. O nome dele é Walter. Eu até escrevi um post sobre ele. Ele gosta de dirigir, gosta de carro pra caramba. Então ele gosta de fazer drift, essas coisas. Então foi bem legal ter ele perto, porque ele é um cara super divertido. Ele ajudou a gente demais no processo de adaptação, supermercado, levava a gente para os lugares. Eu vou explicar quem que era a gente, né? Então, nesse dia ele não mudou para o apartamento, mas ele ficou interessado em morar no mesmo apartamento. No outro dia de manhã, eu fui com o técnico e com o capitão do time no aeroporto, era tipo 1h30, 2 horas de viagem, buscar outros 2 brasileiros que estavam chegando lá. Esses 2 brasileiros eram o Bruno e o apelido dele que vai ser Valtino. Não, Walter. Era o Bruno e o Rômulo. Eles participaram do mesmo programa que eu, estavam vindo por meio da mesma agência e tudo. E eles chegaram no aeroporto, eu fui com o técnico lá buscar eles.
E aí foi onde que eu tive um contato com um brasileiro na faculdade. O Bruno e o Rômulo, eles colocaram a gente no mesmo apartamento. Se eu fosse da direção da faculdade, eu teria colocado em apartamento diferente para incentivar realmente o intercâmbio. Mas por uma questão cultural, de facilidade de adaptação, eles colocaram nós três no mesmo apartamento. E depois que nós três estávamos no mesmo apartamento, a gente começou a ter treino, né, durante o dia. E a gente tinha treino de manhã e de tarde. E eu acho que isso era dia 13, 14 mais ou menos de agosto. E no dia 18, se eu não me engano, começavam as aulas. Então, nesse meio tempo que a gente estava treinando, o Walter foi lá na direção e pediu para mudar para o nosso apartamento. Então, o meu apartamento no primeiro ano era o apartamento é uma sala, uma cozinha, um corredor, onde ficava a máquina de lavar, essas coisas. E no final do corredor tinha os 2 quartos. No corredor também tinha um banheiro. E no quarto da esquerda era o quarto que tinha banheiro. Como eu cheguei primeiro, eu fui para esse quarto, que tinha um banheiro dentro do quarto. E eram 2 pessoas por apartamento. E aí, o Bruno ficou no mesmo quarto que eu. Então, um quarto era eu e o Bruno, que é o de Brasília. E no outro quarto era o Walter e o Rômulo. E aí, o Walter, zoeiro pra caramba, mó brincalhão. Provavelmente ele é o cara mais doido que eu conheço. Ele é maluco de tudo. Então isso foi muito legal, porque ele zoava a gente quando a gente errava em inglês, ele ensinava a gente as palavras, ele levava a gente no supermercado, e ele tem descendência, os pais dele são de El Salvador, então ele fala espanhol, e aí quando a gente não sabia alguma palavra em português, a gente falava em espanhol, na expectativa que ele ia conseguir capturar o que a gente estava falando. Eu lembro, por exemplo, no supermercado, a gente queria comprar, sei lá, alho. Como é que fala alho? Não sabia falar alho na época. Aí às vezes a gente olhava no celular, às vezes a gente falava em português, para ele entender em espanhol e ajudar a gente a descobrir que palavra que era aquela. E aí esse processo de adaptação foi bem tranquilo. Uma porque eu estava com o Bruno, o Rômulo, que eram do Brasil, são do Brasil, e o Walter abraçou a gente ali nesse processo de adaptação. Como o Walter estava com a gente o tempo inteiro, toda hora que você imaginar, a gente falava inglês, a gente era obrigado a falar inglês. Então essa questão de, quando você fizer intercâmbio, foge dos brasileiros, quando você fizer intercâmbio, não fica perto dos brasileiros. Eu acho assim, quando você fizer intercâmbio, se proponha realmente a fazer o intercâmbio, a ter a experiência, a aprender o idioma, a estar imerso ali no meio do intercâmbio. E se você estiver perto de brasileiros, fala inglês com os brasileiros, porque essa é uma oportunidade que você tem de aprender. Um parêntese sobre isso. Tinha um dos atletas, um dos jogadores do time, inclusive ele joga bola demais da conta, ele era um dos melhores do time, assim, disparados. Ele jogava de ponta esquerda e ele tem descendência mexicana. Então ele nasceu nos Estados Unidos e foi criado no México. E porque tinha muita gente que falava espanhol, ele não praticava inglês, ele falava só espanhol. Então, embora ele tivesse nascido nos Estados Unidos, a gente que foi do Brasil e se propôs a aprender inglês e desenvolver além do ponto que a gente estava, a gente aprendeu ou aprendia mais que ele durante o dia a dia. Comentário aqui da Camila. Você tinha que cozinhar, importante saber fazer um arroz e um macarrão. Verdade, essa parte eu tinha esquecido. Quando eu estava no processo de preparação para o intercâmbio, eu achei que eu ia chegar lá, eu ia chegar numa faculdade e eu ia ter uma lanchonete com um bandejão igual do filme, que eu ia passar e pegar meu café da manhã, meu almoço, minha janta, e não era assim não. Não tinha alimentação nenhuma. Tinha cozinha, você tinha que comprar, só fazer compra do supermercado e cozinhar. E aí, por uma questão de rotina, imagina, a gente treinava na época de temporada 6 da manhã, voltava, tinha aula de 7 até meio-dia, 3 horas da tarde tinha treino de novo, que ia até umas 5, e eu trabalhava no campus também. Chegar nessa parte de trabalho, mas eu trabalhava no campus também. Então, nesse meio tempo, tinha que alimentar também, né? Então, a gente comia muito pão de forma, muito ovo,
Meu arroz é péssimo, até hoje não sei fazer um arroz bom. E aí eu tentava de vez em quando fazer um arroz, fazer alguma coisa, mas não fluía muito bem não. Uma coisa que normalmente a gente fazia, que dava mais certo assim, né? Era o macarrão. O macarrão ele dava mais certo, que era só cozinhar, então era mais tranquilo. E a minha irmã falou que a prova disso recebeu algumas ligações de como que eu faço isso? O André sabia fazer bolo, verdade, sabia fazer bolo. Eu lembro uma vez que eu fiz um mexido, e eu mandei uma foto para a Camila do mexido que eu tinha feito. Ela quase me deu um soco virtual, porque o mexido ele não tinha, ele era arroz e carne moída. E a carne moída ficou tostada, coitada da carne moída. Ficou quase queimada. Então, realmente, talento zero ali para cozinha. Se você for fazer intercâmbio, então, aprenda a cozinhar, pelo menos o básico, porque senão você vai passar mal. Então, a gente estava ali no apartamento, com um tempo bem corrido, vivendo dentro do ambiente de faculdade, com 2 brasileiros e um americano, que ajudou a gente muito. E o jeito dele extrovertido, brincalhão, ajudou a gente muito a não ficar muito sério, muito fechado. Então era bem zoeira. E por meio do esporte a gente conectou com todo mundo. Então rapidinho eu estava amigo de todo mundo do time. E a gente, assim, muitas pessoas até hoje do time, a gente conversa, a gente mantém uma comunicação assim constante. Do meio de amizade que eu tive, os que eu mais comunico, os que eu mais tenho contato, o Walter, o Bruno, o Júnior, que é da Jamaica, o Josh, que é da Inglaterra. Tem outros 2 também que eu falo muito, eles não eram do time de futebol, mas a gente ficou muito amigo, que é o Christian e o Gus. Então, essa questão da amizade foi bem legal. Sobre alimentação, o meu primo aqui, o Magno, falou que pizza também salva. 4 dias na semana pode. Não é o ideal não, né? Principalmente pensando que a gente estava na questão esportiva. Mas a gente comia muita pizza mesmo. Realmente, você pegou no pulão aqui. Pizza é muito barato. Então tinha um lugar lá que a pizza era $5. Pizza grandona, assim, pizza gigante. Só que vendia só de mussarela e de pepperoni. Então era direto. O pessoal ia lá e comprava pizza. Todo evento que tinha na faculdade só tinha pizza para comer. Só tinha pizza não, a maioria das vezes era pizza. Então comia muito pizza. E não tem nem comparação a pizza dos Estados Unidos com a nossa. A nossa é 600 mil vezes melhor. Na minha opinião, né? Prefiro, assim, disparada a pizza nos Estados Unidos. E se você não sabe, nos Estados Unidos, pizza não come com ketchup. Então, quando a gente comia lá pizza com ketchup, o pessoal faltava bater na gente, porque a gente comia pizza com ketchup. Eles comem pizza com uma manteiga de alho, tipo uma manteiga de alho, que é muito boa, por sinal. Eles comem pizza com um tipo de maionese que chama ranch, que é tipo uma maionese temperada. E basicamente isso. Eu gostava de comer com esse creme de alho, que era mais gostoso do que o ranch. Ou pura, né? E aí você pega assim, aquela pizza pingando, assim, ó, gordura. É bem saudável. E aí nesse lugar, nesse processo aí de adaptação e de estar vivendo ali, a gente ia fazer compra. No dia a dia a gente comia muito, como eu falei, pão de forma, o peanut butter and jelly, que é a manteiga de amendoim, e a pasta de amendoim com geleia. Você faz um sanduíche assim. Aí o Rael falou que tinha que bater mesmo, que pizza é só com azeite. Não, pizza com ketchup todo mundo come. Que é isso, Rael? Calma. Aqui a gente come, não é possível. E aí nesse processo, nessa adaptação, era legal que toda hora a gente tinha que repetir o que a gente falou, porque os outros não tinham entendido. Então, embora a gente soubesse falar inglês, quando você está na vida ali, no meio do lugar, do ambiente, e a sua fala, ela destona um pouquinho da maioria, é muito comum você falar alguma coisa e a pessoa falar, como é que é? Fala de novo, por favor. Então a gente tinha que repetir tudo toda hora.
E a gente também tinha que perguntar toda hora, o que você falou? Fala de novo. Porque a gente não entendia. Então, essa flexibilidade, se você está no intercâmbio, de repetir toda hora, de perguntar o que a pessoa quis dizer, isso é muito importante para a sua experiência ela ser melhor. Assim, para a sua experiência ela ser mais abrangente. Não tenha medo de errar, não tenha medo de pedir a pessoa para falar de novo, não tenha medo de falar que você não entendeu, se você não tiver entendido. Isso é muito importante. Eu lembro que uma vez, nos dias que a gente chegou, eu, o Rômulo e o Walter, eu, o Rômulo e o Bruno, a gente estava sentado, o Walter provavelmente estava também, ficava na sombra nossa toda hora. Eu lembro que uma vez teve um dia lá que a escola comprou sorvete para todos os alunos e a gente estava lá comendo sorvete e alguém perguntou, "What's your major?" E aí eu olhei para o Bruno olhou para o Rômulo, todo mundo olhou assim, pensei, não faço ideia do que eles estão falando. O que é major? Então eles estavam querendo perguntar qual que era o nosso curso, o que a gente estava cursando. Então, esse tipo de situação, onde uma palavra fugia totalmente do vocabulário que a gente estava acostumado, acontecia toda hora. Todo dia tinha isso. E aí toda hora eu tinha que perguntar, não sei o que você falou, repete, fala de novo. Isso é muito importante para você aprender. Teve uma vez no treino que, nos Estados Unidos, no verão, quente demais da conta. Quente, assim, absurdo. E a gente estava treinando, o treino era em campo mesmo aberto, não era em quadra, né? Na época do verão. Então, calorzão que estava fazendo. E aí terminou o treino, o Josh, que é um amigo meu da Inglaterra, falou comigo assim, "It's hot today." Falei, faço ideia do que você está falando. Pedi para repetir. Aí ele falou, "It is hot today." Falei, hoje está um dia quente. Realmente, concordo com você. E aí o Josh, como a gente ficou próximo ali, a gente conversava muito, e ele era um cara bem tranquilo, assim, bem gente boa. Eu falei com ele, Josh, toda hora que você vê eu falando alguma coisa errada, você pode me parar no meio da frase, você me para na hora, fala, tá errado, não é assim que fala, fala assim. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui falar, eu acho que não. Eu falei com ele, I think not. Eu acho que não, I think not. Ele me parou e falou, não fala assim não, fala I don't think so. I don't think so. Que seria o eu acho que não. Então, essa questão de você ter pessoas perto que você pode pedir para te ajudar, corrigir, ajuda muito no aspecto de desenvolvimento do inglês. E não tenha medo de pedir. A pessoa está ali, se ela vê você errando, para ela não vai fazer diferença nenhuma, te corrigir ou não, se ela tiver te entendido. Então pede para te corrigir, é muito importante. O Rael falou que pizza não tem nada a ver com ketchup, voltando lá no assunto da pizza. Aí eu vou ter que discordar. Eu gosto demais de pizza com ketchup. E a Camila falou que lá não tem batata palha para fazer estrogonofe. Realmente, como o Magno falou, é difícil de achar, mas tem. Então não é comum. Se você for, por exemplo, no Walmart, nas redes grandes, provavelmente você não vai achar. E se você achar, fica uma dica muito importante para supermercado. Quando você for no supermercado, tem uma seção que é a seção internacional. Por exemplo, você foi lá no Walmart. Você foi lá na seção que, teoricamente, deveria ter batata palha. Quando você chega lá na batata palha, ela não está lá porque não é comum. Só que se você for numa categoria que é internacional, tem um corredor internacional, aí você vai achar, por exemplo, comida asiática, brasileira, mexicana, europeia. Você vai achar coisa que não é comum para o pessoal lá, mas que são comidas assim, internacionais, né? Aí a Camila falou que eu falei que não tinha batata palha. Deve ser porque eu não sei fazer arroz. Descobriu? Exatamente. Se eu soubesse fazer arroz, dava para ter estrogonofe. E na verdade, um dia eu fiz um estrogonofe. Acho que foi no segundo ano já, eu me arrisquei a fazer um estrogonofe. Ficou comível. Não ficou bonzão não, mas deu para passar ali o almoço com ele. E como a gente não tinha muito contato assim com arroz, feijão, com comida normal assim, né? Aí qualquer coisa que fazia era lucro. Qualquer
qualquer coisa era zap na situação que a gente estava. E esse foi o nosso primeiro, o nosso que eu falo que foi meu, do Bruno e do Romo, que a gente chegou junto, o nosso primeiro contato ali com a faculdade, com o ambiente. Como eu falei, o campus não era grande, mas ele tinha um lago assim no meio, um lago pequeno, o prédio principal, algumas casas e um apartamento. Então, o lugar que nós treinávamos não era lá. Então, todo dia a gente tinha que deslocar da faculdade a gente treinava no YMCA. YMCA, você provavelmente já ouviu falar dele, tem até aquela música que fala YMCA, é um centro esportivo. Então, no YMCA você vai ter academia, piscina, yoga, spinning, crossfit, campo de futebol, quadra de basquete, quadra de vôlei, quadra de peteca. Não tinha quadra de futsal, porque lá eles não jogam muito futsal, né? Mas tinha um campo de futebol. Então, na época de verão, a gente treinava no chamado de outdoor, que é do lado de fora, ao ar livre, no campo. E durante a época de inverno, que estava bem frio, a gente treinava indoor, que era nas quadras. Como não tinha quadra de futsal mesmo, o nosso técnico lá do time de futebol, o coach, ele adaptava treinos que não precisavam realmente ali do gol. E vou expor a Camila aqui. Eu sempre falava coach quando eu estava falando do nosso técnico. Aí ela achava que o nome dele era coach. Ficou achando isso um tempão. E depois eu falei com ela que não era. E basicamente é isso. Esse foi o nosso primeira experiência, primeiro contato. Na verdade, tem uma outra coisa. Trabalho, que eu falei que eu ia comentar sobre o trabalho. Durante as primeiras semanas, tinham algumas aplicações para o trabalho. Só que como a faculdade era desse tamanhozinho, as oportunidades de trabalho lá dentro eram pouquíssimas, assim, quase não tinha. E eu não sei por que a faculdade não priorizava dar trabalho para os estudantes internacionais. Porque com o nosso visto, com o F1, você não pode trabalhar fora do campus e você não pode trabalhar mais do que 20 horas por semana. Então você tem um limite de 20 horas por semana só dentro do campus durante o primeiro ano. A partir do segundo ano você pode trabalhar fora do campus, limitado 20 horas também. Então, quando abriram as vagas para o trabalho, fui lá, fiz minha aplicação, né, minha application, me inscrevi para a vaga e tinham várias pessoas que eram americanas, que eram de lá, que trabalhavam no campus. E dos estudantes internacionais no primeiro semestre, só eu que consegui o trabalho. Eu acho que só eu consegui o trabalho porque, voltando lá na entrevista, porque eu falei a verdade, quando chegou na hora da entrevista lá do trabalho, eles falaram, em que área que você quer trabalhar? Eu falei, qualquer área. O que você quer fazer? Qualquer coisa. E por que você precisa do trabalho? Eu falei, para eu comprar coisa de comer, para eu sobreviver. Aí eles me deram um trabalho provavelmente por causa disso. Então, ser sincero, falar a verdade, mostrar como realmente está a situação vai te ajudar durante o intercâmbio também. Então eu tive esse trabalho e eu trabalhava 10 horas por semana, uma média de 2 horas por dia, e eu ganhava $10 por hora, que era o salário mínimo. Na verdade, minto. O salário mínimo na Carolina do Norte era R$7,25, mas a faculdade pagava $10 a hora. Então eu trabalhava 10 horas por semana, ganhava uma média de $100 por semana, $400 por mês. Com os descontos eu ganhava tipo 300 e pouquinho dólar por mês. E dava para eu passar o mês, comprar coisa de comer e... Então dava para eu sobreviver. Como é a frase sobre falar a verdade? Depende de qual frase sobre falar a verdade. Eu falaria be honest. Então, be honest seria seja honesto, fale a verdade. Assim, olha, be honest. E aí uma dica de inglês bem legal. O H no inglês ele tem som de... Ele tem esse som de R. Mas só que na palavra honest,
ou na palavra hour, honest e hour, ele vai fazer som mudo mesmo, tipo em português. Eu acho que eu falei uma frase sobre falar a verdade. Eu li tudo errado aqui, desculpa. Como é a frase sobre falar a verdade? Eu achei que era em inglês. Acho que eu tô tão no modo da dica de inglês que eu achei que era em inglês. Mas a frase é essa daí, ó. A verdade não confunde ninguém. A verdade não confunde ninguém. Essa frase aí é do Kaká e do Rogério Henrique. Isso aí se aplicou muito bem para mim na entrevista, tanto do visto quanto na entrevista de trabalho na faculdade. Me ajudou assim em tudo e foi bem legal. Foi bem, na verdade, não foi nem só legal, foi fundamental. Se eu não tivesse trabalho, eu ia estar perdido. E foi isso. Esse foi meu primeiro contato ali nas primeiras semanas de Estados Unidos, algumas dicas para intercâmbio, algumas dicas de inglês, e esse foi o meu processo inicial. Eu vou convidar pessoas para fazer essa live toda sexta-feira para contar histórias sobre experiência de intercâmbio, experiências de viagem, experiências no geral assim internacionais, onde envolveu o inglês e alguma coisa além disso também. Essa foi a minha história, a minha experiência. Lembrando que eu falei sobre que eu nunca tinha pensado em fazer intercâmbio, eu nem gostava de inglês, eu aprendi inglês por causa do futebol. Eu expliquei como foi meu processo das provas, que eu tive que fazer 3 vezes, fui reprovado 2 vezes, passei na terceira. Expliquei como foi meu processo do visto, como que foi a minha viagem, chegada na faculdade e as primeiras semanas ali. Uma coisa que eu falei que eu queria só reforçar, que do processo inicial das provas, estudando, viagem, visto, tudo isso, que eu contei aqui falando, que eu nem tinha planejado em falar sobre esses pontos específicos, foram as frustrações e decepções que eu tive durante o processo de preparação. Então eu tive várias frustrações e várias decepções enquanto eu estava fazendo, muitas delas comigo mesmo, por exemplo, as da prova, que eu tive que fazer 3 vezes, ou quando eu cheguei nos Estados Unidos a pessoa me pediu mais documento e eu só tinha aquele. Então a frustração, a decepção, ela vai estar no seu processo, tá bom? Não se preocupe que você vai se decepcionar, você vai achar que vai dar errado, é normal, mas continua e persevera. E é basicamente isso. Esse foi o meu processo, a minha experiência. A minha tia falou, I'm very proud of you, thank you, I appreciate it very much. I'm very, very proud of you seria, tenho orgulho de você, e eu tenho orgulho de você também, tia. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para compartilhar, pode me mandar mensagem, por favor. E a minha mãe mencionou que eu acho que ela não estava quando eu falei. A Débora, minha professora de inglês, ela que me falou do intercâmbio, ela que me ensinou a falar inglês, e ela me ajudou no processo de aplicação, de prova e de tudo dentro desse processo. E a Débora é minha prima, minha professora de inglês, minha amiga, pessoa que me ajudou assim, de uma forma também espetacular dentro desse processo. E eu acho que durante a nossa vida tem algumas pessoas que marcam assim em criando oportunidades, em dando sugestões que são muito especiais, né? Que são coisas que realmente meio que mudam o curso da vida, assim. E a Débora, sem dúvida, foi uma dessas pessoas na minha vida. Eu também tenho orgulho de você, né, Sibeli? O que é isso? Isso é sensacional. Então, essa é a nossa primeira live das sextas-feiras. Eu ainda estou dando um nome para ela. Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou baixar ele e vou colocar ele no YouTube,
porque lá dá para pausar, voltar e organizar melhor. Aí, se alguém quiser o vídeo, eu mando o link, só me pedir. Thank you very much. I appreciate you watching it. And I'll see you in the next one. Bye bye.